Titio, você se aventurou já no mundo dos games, nesse trabalho de dublagem? Tem curiosidade? Como que tá? Eu esqueci de contar, eu faço muitos games. Minha voz está em muitos jogos aí, porque é um outro mercado que se abriu. Subiu muito, né? Um outro mercado que se abriu, e hoje muita gente, assim, é praticamente pau a pau ali com filmes e séries, assim, o que a gente tem de trampo, de demanda vinda de jogos, né? Tem alguns famosos aí, eu tô fazendo agora a nova, eu não sei como em jogo como que chama, não é nova temporada, né? É uma season que eles falam, né? Não é? Uma season, acho que sim, não é como... Tem alguma outra coisa? Eu acho que tem um termo, mas eu não me lembro agora. Do Call of Duty, né? Que eu faço o Capitão Price, que é o principal lá da parada, mas faço muitos jogos. O League of Legends talvez seja o mais tchan, assim, porque é uma galera que é fissurada nisso, né? Que se veste como os personagens, que joga, que vive aquela realidade do personagem, jogam simultaneamente com outros, lotam estádios para ir fazer esses campeonatos do LoL. Eu faço um personagem emblemático lá também. O game, ele abriu muito também dentro desse segmento, um outro leque, assim, que... Os campeonatos mundiais de League of Legends são gigantescos. Pois é, e eles gostam do que eu faço, que é o Yasuo, que é um sangue no zóio lá. Eu mesmo não faço nem ideia de como seja. De como ele funciona. Eu parei no Atari, no meu velho Atari, que acho que ainda está em algum lugar aí no apartamento do meu pai. Eu jogava, eu era campeão de River Raid, Enduro, eu chegava no 15º dia. Mas depois disso, nesses novos, meus filhos brincam lá, tem Xbox, jogam um monte de coisa, mas eu realmente não tenho tempo. E não embarquei mesmo nessa. Eu só coloco a voz e nem faço ideia de como seja. Sei como é o avatar do Yasuo, por exemplo, porque eu vejo as imagens, a galera que vai nesses eventos de feiras de games, que a gente acaba indo. Você chegou a fazer? Já fiz algumas, aquela Brasil Game Show, a BGS, a galera a própria te recebe muito bem, com certeza. Chama aquela, sim, aí você vai logo nos estandes aí o cara bate de quem tá patrocinando, de quem é o dono daquele jogo que você tá trabalhando e tal, e conversa, tem tarde de autógrafos, a galera pede para fazer as vozes e tal, é bem legal, né? E o game, apesar de eu não ser um jogador, não fazer nem ideia de como seja, eu imagino como é essa febre. E tem muita diferença da dublagem de um filme, de um desenho e um game? Filme, desenho, documentário, não, porque realmente são produtos que se assemelham. A diferença só é que, claro, num desenho você geralmente usa uma voz caricata, né, para um boneco. Num ator normal, a não sei que seja um ator muito específico, num trabalho muito cômico, geralmente você vai ter a sua própria voz. Eles me escalam para atores que são da minha faixa etária, mais ou menos, até um pouco mais, que a minha voz tem um grave mais pesado, então eu faço até homens mais velhos. Mas dublo alguns atores, por exemplo, eles chamam de boneco, né? Quando o ator é seu boneco, então aquele ator sempre é dublado. Eles tentam, não é sempre, mas tentam manter a mesma voz, né? Por exemplo, o Idris Elba, o Javier Bardem, o Ralph Fiennes, que até hoje eu não descobri se é Ralph Fiennes ou Ralph Fiennes. Eu dublo ele em alguns filmes. Ele até fiz recentemente, agora esqueci o nome dele. Christian Bale, que fez o grande vilão do Thor, Amor e Trovão, que acabou de sair dos cinemas, que eu fiz o vilão, que era o Gore, que é o Christian Bale. Agora eu fiz um outro filme que vai chegar em breve, Amsterdã se chama, que é com ele protagonizando também. Então eles procuram manter para você criar uma identidade, né? Mas o game é bem diferente. O game é bem diferente porque o game geralmente você não vê a imagem do personagem, são só as waves. São só aquelas waves e as ondinhas sonoras que você ouve em inglês e faz na sequência. Enquanto que o Yasuo eu não sabia. Quando eu fiz, eu não sabia nem como ele era, nem se era uma pedra, uma estrela do mar roxa. Então, porque pra gente entender como é que funciona. Eu sei que você via a cena do jogo. Não. Então, os jogos nem muitas vezes são feitos e colocados depois que os bonecos, depois que tá pronto ali os arquivos de áudio. Interessante. É invertido assim, não sempre. Tanto que no game a gente nem chama de dublagem, a gente fala localização. Sim, verdade. Uma localização. Porque aí você tem só aquela barra sonora, você ouviu a frase em inglês, repetiu na sequência em português.
Só que eu acho que eu gostaria que eles um dia mudassem isso. Os filhos passam até um apelo às grandes, a Lionsgate e tantas grandes produtoras assim de jogos, para que eles pudessem. É que eu entendo que às vezes não está finalizado, às vezes depende. Pelo menos a cara, né? Algumas vezes a gente vê. O Capitão Price eu vi. O Capitão Price, ele é um pouco mais velho que eu, mais enrugado, que ele não fez botox, eu fiz. Mas ele tem aquela barbão, assim, ele usa uma coisa, ele tá sempre com uma voz sempre tensa. Porque, caralho, ele tá no meio ali de uma guerra, sempre de explosões e tal. Então ele tem uma voz suja, de comando, sempre com vigor. Aí vendo a cara dele, me faz ter uma... A gente olhando a cara de uma pessoa, a gente consegue ter a dimensão, poxa, uma voz X, ele tem essa cara, então eu consigo falar o texto imaginando o rosto dele. E às vezes a gente não tem como ver. Faço alguns que eu não tenho como. Eu tô fazendo um game russo agora que a gente não viu, nem faço ideia se o cara é loiro, moreno, se ele tem um terceiro olho aqui. Mas eu vou na mesma levada, na mesma música ali. Porque a fala nossa é música, né? Então aquela música que eu acabei de ouvir eu faço igual. Mas se eu tivesse a chance de ver o semblante do boneco, do desenho, seja lá o que for, facilita demais, né? Ajuda.